Da morte do Monte Santo. Bom, a trilha foi composta de uma maneira sui generis. Eu, por exemplo, compus toda a trilha sem ver o filme, apenas com um papel à minha frente, que era o cordel escrito pelo Glauber, que me entregou o poema todo e disse: olha, vai musicar isso aqui com as seguintes anotações. Eu fiz todas as anotações de climas, né, que o filme estava pedindo e tal. E eu não tinha visto o filme, não sabia direito, então fui para o meu gravador com aquele papel e fiz uma gravaçãozinha de experiência. E musiquei em 1 hora, mais ou menos, todo aquele cordel, supondo fazer uma espécie de uma experiência para que ele depois ouvisse e dissesse se era ou não era aquilo, né? Quando o Glauber ouviu aquela gravação, ele disse: olha, porreta, não mexa mais em nada, essa é a trilha que eu preciso. Eu digo: poxa, mas não tem nenhuma observação, nada e tal, que a gente possa mudar, muda aqui ou muda ali, não tem nada? Ele: não precisa mudar nada, não queria que mexesse em nada. Eu: tá bom, então tá pronto, agora vamos gravar de verdade, né? E a gravação é que foi o problema. Quer dizer, quando entramos no estúdio para gravar, a música era somente voz e violão, quer dizer, ele me transformou. Eu era um cantor de bossa nova, tinha uma voz toda trabalhada para uma coisa mais urbana, e ele transformou minha voz, me fez berrar feito um cantador de feira e tal. E foi difícil para mim vencer aquele obstáculo, mas eu consegui interpretar como ele queria. Ficou assim de uma maneira bonita e tal, mas absolutamente diferente do que eu imaginava que pudesse ser. Mas era o que ele queria, e Glauber era tinhoso, quer dizer, o que ele queria era o que ficava. Então acabou que ficou aquele negócio assim, meio aleatório, meio... Mas era exatamente o que ele queria. Mais tarde, quando eu vi projetado no filme a trilha com as imagens, é que eu vi o quanto ele tinha sido fiel à sua própria ideia e quanto tinha chegado ao que ele queria, porque ficou absolutamente irretocável. E foi uma grande surpresa quando eu vi o filme com a trilha colocada. Mas eu também verifiquei outra coisa que eu até então nem sabia, é que ele ia dividir a trilha com umas gravações que ele havia recolhido das composições do Villa-Lobos, o que ficou também uma coisa extraordinária no filme, porque o que eu estranhava enquanto fazia a trilha é que eu supunha que a trilha devesse ter outros tipos de incisões musicais e tal, mas aí é que eu verifiquei depois que era uma coisa que ele tinha bolado para fazer com o Villa-Lobos. E eu achei maravilhosa, porque saía de um cantador de feira, aquele violão rasqueante e tal. Em contraste, as outras coisas da trilha eram feitas com orquestra sinfônica e num estúdio de alta qualidade, aquela coisa. As letras foram do Glauber, né? Foi ele que me entregou aquele papel com o poema dele. Então é música minha e voz minha, violão meus, e a letra do Glauber, né? O filme todo era ousado, né? Tudo ali era uma ousadia só. E a trilha também acompanhou a filosofia do trabalho dele, porque a primeira ousadia é não mostrar ao compositor as imagens do filme para poder se inspirar e saber que tipo de entonação dava a trilha. A segunda é aquela coisa da música narrativa, né? Por exemplo, a música fazia o diálogo e o ator fazia a ação. Na hora do Se Entrega Corisco, por exemplo, o diálogo era feito na música. Isso era uma coisa muito ousada, bastante ousada. Isso e outras coisas também foram feitas assim, com essa ousadia. A trilha foi lançada pelo Roberto Quartim. Eu havia viajado para a Europa naquele instante em que se tinha que fazer o contrato, e o contrato acabou sendo feito pelo próprio Glauber, que aproveitou e editou um disco. Ele misturou a trilha com diálogos do filme e ficou uma coisa muito bonita. Foi um disco meio antológico aquele, foi um disco disputadíssimo na época, porque ele trazia uma quase que síntese do filme. Nos confins do sertão.